Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para uma observação, né? Vamos para uma observação do vídeo Paulo Embaixador, né? Em cadeias. Vamos lá. Então aqui a observação que eu fiz aqui é que Paulo não teve opção, né? E nem o livre-arbítrio, né? Ou seja, o direito de escolha. Ele não teve o direito de escolha. Atos 9, capítulo 9, versículo 5, né? Que Jesus disse, vai Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido meu. Ou seja, propriedade exclusiva de Deus, né? Então, quando Jesus disse para Ananias, para ele ir lá, que ele era um vaso escolhido, Ananias não queria ir porque Saulo era perseguidor da igreja de Deus. Então ele disse, vai porque ele é para mim um vaso escolhido meu. Então isso significa que Paulo era propriedade exclusiva de Deus, assim como todos nós somos propriedade exclusiva de Deus. E por isso Jesus por isso a expressão arguilhões. Por isso que Jesus usou a palavra arguilhões. Por quê? Porque ele não tinha escolha. Porque o arguilhão era uma vara de 2,5 metros, que na ponta dela tinha como se fosse uma lança de ferro, né? Uma ponta de ferro, para espetar o animal para ele seguir em frente. Então, quando o animal não queria obedecer o seu dono, aí ele usava o arguilhão para empurrar o animal para ele ir para frente. Porque muitos dos animais eles paravam, né? Quando eles vinham com a carga pesada, eles não queriam carregar aquela carga. Então eles paravam e não queriam ir para frente de jeito nenhum. Então o dono do animal pegava o arguilhão e espetava o animal para ele seguir em frente. Inclusive isso não é mais nem permitido mais, até proibido esse ato aí. Hoje em dia, se você maltratar um animal, qualquer coisa, você vai preso, né? Você é preso. Então, hoje em dia, os carroceiros nem usam mais isso, que naquela época eles chamavam de carro, mas era uma carroça, né? Eles chamavam de carro porque tinha dois boi na frente e tinha as rodas, que eram de madeira, então eles chamavam de carro. Mas quando a Bíblia se refere no Antigo Testamento a carro, está se referindo a carroça, porque na época não existia carro que nem hoje, né? Com motores, etc., motos, essas coisas. Então naquela época não existia nem bicicleta. Então, por isso Jesus usou a palavra arguilhão, porque o arguilhão era uma ferramenta ali que os donos de carroça, donos de carro, né, que as pessoas fazendeiros da época que usavam para fazer com que o animal seguisse em frente, para dar uma disciplina para o animal, né, porque senão o animal não obedecia ao seu dono. Então, Paulo Embaixador, parte 2, né, é uma observação. Então, Paulo cuidava da parte democrática, né, da igreja, da parte democrática. Então, isso que é embaixador. Ele estava em prisão, na cadeia, né, ali para salvar aquelas pessoas. Sabemos que na cadeia não existe pessoas inocentes nem pessoas santinhas, né? Na cadeia só tem pessoas que cometeram vários tipos de crime, vários delitos, estupro, assalto, roubo, enfim, morte e tal. Então, dentro de uma cadeia não tem ninguém santo lá, né? Todos que estão lá estão pagando por algo que fizeram no passado. Então, não era diferente as cadeias da época de Paulo. Então, Paulo estava preso ali com várias pessoas que tinham cometido vários crimes, né? Várias atrocidades. E ele estava no meio. Então, Paulo também estava sendo questionado pela igreja por isso. Aqui é uma crítica, né? Está sendo criticado por alguns sobre o seu apostolado. Então, Paulo está reivindicando aqui o seu direito como apóstolo. Então, ele estava sendo criticado e ele também fez uma crítica, né?
Isso também faz parte de uma crítica, tem gente que ele é embaixador. Mas como pode ser embaixador se está preso, está na cadeia? Então ele está falando que mesmo na prisão ele continuava fazendo aqui a obra de Deus, a vontade de Deus, continuava pregando. E até mesmo da igreja ele ganhava alma para Jesus, e lá mesmo da igreja ele fazia uma igreja, né? A igreja somos nós, né? Mas lá dentro ele construía um alicerce ali, ganhava alma para Jesus, e até ali dentro da cadeia mesmo ele fazia cultos, né? De adoração a Deus. Então, Paulo tinha esse dom, né, de essa parte, cuidar dessa parte democrática da igreja. Cuidar da parte democrática da igreja é abrir salão, é abrir templos, dar um conforto para a igreja, para os irmãos, um lugar para os irmãos adorar a Deus, é um lugar digno, né, para buscar, para adorar a Deus, para se fazer culto de adoração ao Senhor, privacidade e conforto. Sabemos que as igrejas hoje tem ar-condicionado, tem bancos de última geração, tem caixas de som muito boa, né? Tem microfone muito bom também, tem uma estrutura boa. As igrejas hoje, a maioria tem uma estrutura boa, só aquelas que estão começando agora que não estão, né, com a estrutura menor, mas as igrejas grandes mesmo estão tudo bem estruturadas, com templos bonitos, muito bem feitos. Então, isso é uma parte democrática da igreja. Então, Paulo cuidava dessa parte aí, a parte democrática, parte financeira, parte econômica da igreja. Como abrir igreja, essas coisas aí, dar uma melhora para os fiéis, para os irmãos da igreja. Então, essa era a visão de Paulo. E estavam até querendo, até mesmo, pôr em dúvida a sua fé, ou se ainda era aquele que outrora Deus fazia maravilha pelo seu intermédio. Então, as pessoas até mesmo da igreja aos Efésios, né, queria saber se realmente Paulo ainda era um convertido, se ele ainda era um cristão. Muitos até, né, tinham dúvida, não sabia nem se ele ainda era evangélico, se ele era crente, se ele era um cristão. Ninguém nem sabia se ele tinha se desviado ou não, se ele ainda fazia parte da igreja ou não. Por quê? Porque ele estava preso. Então muitos dos irmãos achavam até mesmo que ele nem estava mais na fé, não estava mais nem mais sendo um cristão, né? Um servo de Deus. E até mesmo em dúvida, botando alguns irmãos em dúvida se ele ainda era aquele apóstolo que Deus usava e fazia maravilha. E até os seus lenços ele colocava, as pessoas eram curadas, né? Então Paulo estava falando que ele era embaixador, que era uma pessoa escolhida por Deus para representar Jesus na terra, né? Ele era e foi um representante de Deus, né? Efésios 6:20. Então ele falou, falar livremente, falar livre ou livremente. Então isso significa que ele estava tendo dificuldade de falar de Jesus na cadeia, estava tendo um problema na cadeia, ou, né, estava tendo oposição, né? Estava tendo oposição. Então Paulo, quando ele pede ali que ore por ele, porque ele estava tendo, para que ele falar livremente lá na cadeia, porque estava tendo problema lá com os presos, né? Muitos cristãos se converteram, outros não, outros não aceitavam, então ele estava tendo problema. Em qualquer lugar da vida você vai ter problema. Então, em qualquer lugar que você ir falar de Jesus, você vai ter oposição, vai ter problemas, né? Uns vão aceitar, outros não. Isso faz parte da democracia, isso faz parte do cristianismo, faz parte da política, faz parte da religião, faz parte de todas as áreas você vai ter oposição. Se você tem uma empresa lá, você coloca uma empresa, você vai ter oposição, vai ter pessoas que vai ser a favor e vai ser outras que vai ter contra, né? A sua empresa. Então, qualquer atividade que você fizer aqui na Terra, você vai ter oposição. Você vai ter pessoas que vai apoiar, vai dar um joia, vai apoiar, vai dizer parabéns, vai em frente aí. E vai ter muitos também que não vai aceitar, vai dizer, não, isso daí não vai dar certo, você não vai conseguir, né? Muitos já tentaram, não conseguiram, então
Isso é palavra para tirar a sua fé, né? Para tirar a sua crença. Então, era isso que estavam fazendo com Paulo. Então, Paulo ali, né, mandou aquela epístola ali, né, para Tiquico levar ali aos Efésios, né, para mostrar para os irmãos que ele continuava sendo servo do Senhor e que ele continuava sendo o mesmo apóstolo Paulo, que Deus operava ali em Atos dos Apóstolos, ali nas igrejas, né, de Coríntio, nas igrejas enfim, da Galácia. Então era o mesmo Paulo que Deus usava com poder e grande glória, usava na cura, nos milagres, usava nas maravilhas, né? Os dons que Deus deu para ele. Então ele continuava com as mesmas ferramentas, o mesmo talento de Deus, né? Então isso que Paulo queria dizer, né? Então a observação que eu faço é essa, né? Faço essa, né? Porque ele estava preso, estava limitado ali a um certo, estava limitado, né? Porque Paulo estava limitado ali a um certo espaço, um curto de tempo, e não estava mais percorrendo as cidades, percorrendo com aquela obra missionária, mas mesmo assim ele continuava fazendo a obra de Deus. Então não importa o lugar que você está, onde você está, continue sempre sendo o servo do Senhor, continue sempre sendo aquela mesma pessoa fiel a Deus, aquela mesma pessoa que busca Deus. Então é isso que a gente procura fazer, que todos nós procuramos fazer. Não importa o lugar que a gente está, onde nós está, se você não está no seu, não está no seu, como se diz, no seu habitat natural, né? Você não está na sua terra, na sua cidade, você não está no seu lugar, você não está na sua casa, né? Mas você continua sendo um servo do Senhor, uma serva do Senhor, e você continua tendo a mesma autoridade, o mesmo poder que Jesus te deu, né? Os mesmos dons que Deus te deu, os talentos. Então você continua sendo uma serva, um servo do Senhor, independente do momento, né? Aonde você esteja. Tá vendo que Deus usou Daniel lá na Babilônia, né? No meio dos ímpios, no meio das pessoas que serviam a outras religiões, a outros deuses, né? Que até mesmo os manjares do rei ele rejeitou, né? Até a comida lá era diferente, né? Então a gente tem também exemplo de José, que foi como escravo para o Egito, e lá Deus abençoou ele, ele chegou como escravo, né? E Deus abençoou ele, morando numa terra distante, longe dos pais, da família, mas Deus abençoou ele lá. Por quê? Porque ele criou no Senhor, continuou sendo fiel ao Senhor, né? E aí Deus abençoou ele lá, né? Mesmo quando Deus abençoou ele lá, ele foi lá e ajudou os seus inimigos, né? Com a sua própria família, os seus irmãos que abandonaram ele quando ele precisou, quando ele precisava, né? E aí ele retribuiu com bem, né? Retribuiu o mal com bem. Então é isso daí que Deus quer que a gente faz. A gente retribua o mal com o bem, né? Então você, servo, serva do Senhor, onde você estiver, Deus vai estar com você. Ah, irmão, mas eu estou no vale da sombra. Não importa, irmão. Se você está no vale da sombra da morte, é lá que Deus está com você. Então, Salmo 91, ele foi feito dentro de uma... Foi escrito ali dentro de uma adversidade, né? Dos problemas. Até mesmo levante e tudo, mas Deus é o esconderijo, né? O esconderijo do Altíssimo. Então nós estamos seguros, né? Nós estamos seguros por Jesus Cristo, por Deus ali, né? Ele que protege, que nos guarda e nos livra de todo mal. Amém? Então essa é a minha celebração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.